noite, irmãos e irmãs. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, minha irmã, meu irmão, a tua casa, a tua família, né? Que a luz do Senhor Jesus resplandeça na sua vida, né? E que a luz nos traga sempre a verdade, né? A clareza daquilo que Deus quer para nossas vidas, amém? Que o Senhor limpe, né, de todas as escamas dos olhos para que a gente possa ver sempre a verdade. E a verdade é o Senhor, amém? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, amém? Deus abençoe, amém? Para vocês que não me conhecem, meu nome é Carmen Lígia, eu sou evangelista, evangelizadora, né? Uns falam evangelista, falam evangelizadora. E se inscreva no meu canal, Meninos de Deus, tá? Dê o like, comente, compartilhe. É muito importante pro canal, né? O YouTube vai entender que o vídeo é recomendável, né? Ele vai enviar para as pessoas e também para que você possa praticar o IT, né? Que nem Paulo levou a palavra de Deus para onde ele foi, né? Pregando o evangelho da cura, da libertação e da salvação, amém? E é esse que é o papel de nós cristãos, amém? Fazer a vontade de Deus, amém? E para você que já começou uma semana preocupado, né? Uma semana que a gente já coloca a nossa expectativa no dia a dia, porque a gente coloca muito, todos nós, a nossa expectativa nas coisas, no dinheiro, nas pessoas, e a gente acaba já começando uma semana agitada. Mas mesmo assim, seja grato a Deus dos dias, dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna a vossa misericórdia. Todo dia nós temos que dar graças a Deus pelo fato de você estar vivendo, de você respirar, de você acordar, você andar, falar, comer, se alimentar. Oh, glória, dá glórias ao Senhor Jesus e agradeça a Deus por isso, porque quando você está aí, mesmo que o seu dia não foi um dia bom, mas você está aí, você chegou em casa, está com a sua família, você tem a sua comida, o pão de cada dia, você tem o seu dinheiro para pagar aluguel, muitos não têm dinheiro para pagar aluguel, muitos estão doentes no hospital esperando uma cirurgia, muitos estão sem respirar, não conseguem respirar, oxigênio. Então dê graças a Deus todos os dias, amém? Você é uma pessoa abençoada por Deus e não é as dificuldades, mesmo assim com dificuldade, sem dificuldade, o Senhor continua sendo Deus na nossa vida, amém? E o Senhor sustenta, nos fortalece todo dia, o Senhor, amém? Então temos que agradecer ao Senhor Deus maravilhoso, porque Ele é bom o tempo todo na nossa vida, amém? Hoje eu tinha falado a palavra, porque a palavra foi muito interessante, né? Porque ontem a pregação, o pastor Eduardo falou muito sobre o reino de Deus, né? O reino dos céus e o reino de Deus. E o reino já está entre nós, né? A partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso único Salvador e renunciamos o mundo, né? As coisas desse mundo, então, o reino de Deus já está em nós, né? Jesus fala que se nós crer nele, confiar nele e se a gente reconhecer que ele é o único Deus, né? Ele vem fazer morada e o Pai e o Espírito Santo em nós, né? Ele vem fazer morada, então eles habitarão em nós, né? Então o reino de Deus já está em nós, porque nós cremos no Filho do Senhor, né? Nós cremos em Deus, amém? Nós fazemos a vontade do Senhor, então nós mostramos tudo que não é de Deus, o mundo, né? Nós vivemos no mundo, mas nós não somos desse mundo, amém? E o reino de Deus, uma vida abençoada pelo Senhor, mas uma vida limpa, purificada pelo Senhor Jesus também, e ser santo como Jesus é santo, né? Então nós temos que anunciar o mundo, as coisas desse mundo, para que sejamos vendo o reino de Deus, amém? O reino de Deus, ele exige mudanças, né? E quer que nós mudemos e renunciemos coisas do mundo, amém? Para que nós possamos viver no reino de Deus. Então o reino de Deus é algo que a gente tem que estar mantendo firme no propósito da nossa vida, para que nós possamos viver no reino. O reino de Deus está em nós, amém? O reino de Deus, ele também falou que manifesta várias coisas, na bondade, na alegria, né? No perdão, tudo é o reino. O reino de Deus é tudo aquilo que Jesus ensina através da palavra dele, né? A perdoar, a amar, né? A ter alegria, né? O reino de Deus não pode ser uma pessoa triste, né? A pessoa tem que ser feliz, porque a alegria não está nas coisas, né? No dinheiro, está em Deus, né? A nossa alegria, ela é o Senhor. E a alegria é a nossa força, amém? Então a gente tem que colocar tudo nossa alegria no Senhor, amém? E nós vamos ter dias bons, nós vamos ter dias ruins, mas Deus todo dia na nossa vida, isso que importa, amém? Glória a Deus, sejamos gratos ao Senhor, amém? Então hoje eu tinha pego a palavra, até coloquei de manhã, fiz um resuminho assim rapidinho, em Atos dos Apóstolos, né?
fala sobre a viagem de Paulo aqui, né? Aí eu falo no capítulo 18, né? Que Paulo viajou para Corinto, né? Ele ficou lá em Corinto, né? Atenas, ele partiu para Corinto, né? Ele estava em Atenas e partiu para Corinto. Ele encontrou lá um certo judeu chamado Áquila, do português, chega da Itália, né? Com a Priscila. A sua mulher também vista de ter decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Então ele decretou que todos os judeus saíssem de Roma, esse Cláudio, né? E esse casal, Áquila e a Priscila, o Paulo conheceu eles, né? E eles ficaram com ele, aproximou-se de Paulo. Então eles tiveram uma amizade, né? Pois que eram membros ofício, né? Que estavam pregando a palavra de Deus, eles foram tirar de lá e trabalhavam junto, né? E faziam tendas, eles faziam tendas, né? E todo sábado corriam à sinagoga, persuadindo todos os judeus com Deus. Ali pregando a palavra, né? Anuncia Jesus. Quando Silas e Timóteo também desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. Opondo-se ele, blasfemando, sacudiu Paulo as vestes sobre a vossa cabeça, o vosso sangue deles estou limpo. Desde agora eu vou para os gentios, né, Paulo? Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus e que era um homem da continua sinagoga. Mas Cristo, o principal sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios ouvindo criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não cale-se. Portanto, estou contigo, ninguém ousará fazer-te mal, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Então aqui o Paulo estava com medo. Você sabe que Timóteo, ele incentivaram praticamente, é como se ele tivesse incentivado Paulo a continuar o ministério, né? A evangelizando. Então por isso Deus teve visão, Deus falou para ele não temas, porque o contrário fala que fale e não te cai. Então falou para ele continuar, porque estava uma oposição ali, né, contra ele, né? Estava com raiva dele, mas ele não. Então o papel de Timóteo ali foi para que ele era como se confirmasse que ele tivesse Paulo não desistisse, continuasse, né? E tem momentos que às vezes a pessoa cristã ele está em todo momento em situação atacado que ele acaba querendo desistir no meio do processo, mas aquelas pessoas, aqueles dois ali que o Senhor ergueu para ele, vieram para incentivar ele continuar o ministério, né, o Paulo, né, para que ele não desistisse, porque tem momentos na vida que o próprio Deus envia pessoas para nos ajudar, né, envia pessoas para nos incentivar a continuar, não desistir das coisas, né, perseguir, ele envia ajuda, né, o Senhor fala. Então Paulo perante Galho, né? Quando porém Galho, ele consul da Caia, né? Levantaram os judeus concordemente contra Paulo e levaram ao tribunal. Então aqui também a Galho, o Paulo foi levado ao tribunal, né? Esse persuadiu os homens e adora a Deus por contrário a lei. Mas sobre Galho, encarou os judeus que fosse por feita alguma injustiça ou crime maior gravidade. O judeu deu razão, seria atendei-vos. Mas a questão da palavra, do nome de vossa lei, tratai que só vocês. Então o Galho aqui, ele não se importou, porque acho que dia de costume que viam só assim a conta dos judeus, ele não deu muita importância aqui para o que estava acontecendo com Paulo ali, estavam julgar e tal. Então todos agarraram os sótenes, principal da sinagoga, espancaram diante do tribunal, e Galho, todavia, não se incomodava com essas coisas, nem se importava, né? Aí o final da segunda viagem, essa foi a última viagem que Paulo fez, né? No final da segunda viagem, a missionária de Paulo. Mas Paulo, havendo permanecido ali há muitos dias, por fim despediu-se de 2 irmãos, navegou para Síria, levando sua companhia Priscila e Áquila. Levando os casal, né? E levando a sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça, ele raspou, né? Em crente, porque tomaram voto. Lá eles eram costumes raspar a cabeça, porque ele fez um voto, né? O Paulo. Chegando a Efésio, deixou ali, ele, porém, entrando na sinagoga, pegava judeus. O Paulo permanecesse ali mais algum tempo e não acedeu. Mas despediu-se disse: Deus quiser, voltarei para vós, embarcou-se e partiu para Efésio. Ele foi para Efésio. Chegando em Cesárea, desembarcou, subindo a Jerusalém, tendo saudado a igreja, e desceu a Antioquia. Havendo passado ali um tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando os discípulos. Então ele foi fazer essa viagem para confirmar a fé dos discípulos, né? Para continuar o ministério, né?
ele fortaleceu, né? O Paulo continuou fazendo a missão. A terceira viagem missionária de Paulo, Apolo e Efésio. Nesse tempo chegou em Efésio um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, um homem eloquente, poderoso da escritura. Esse Apolo era um homem também muito influente, tá? Ele tinha muita influência também, era conhecido. Ele era muito instruído no caminho do Senhor, sendo fervoroso no espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de Jesus. Ele conhecia o batismo, mas ele ainda não tinha sido batizado pelo Espírito Santo, né? E depois começou a falar ousamente na sinagoga. Ouvindo, porém, a Priscila e Áquila, tomaram consigo e com mais exatidão eles puseram o caminho de Deus. Eles, como eles trabalharam muito tempo, né, na missão de discipulado e na obra de Deus, eles tinham conhecimento da palavra de Deus, muitos, esse casal, né, um casal ungido, né, de Deus. E ele percorreu, porque Paulo também ensinou para eles. Então, ele percorreu a Caia, animaram os seus irmãos, escreveram os seus discípulos para receberem, tendo chegado auxílio muitos aqueles que mediante a graça haviam crido. E a Priscila e o Áquila, ele falou para Paulo que ele ia ensinar ele, e ele aceitou. Ele foi humilde, ele não ficou orgulhoso assim, não, porque ele aceitou as instruções daquele casal humilde ali, que não estava em destaque, não. Ele aceitou, né, o conhecimento deles, daquele casal. Olha só que importante, o fundamental, o papel desse casal na história, né? Discipulado, né, na missão missionária. Eles faziam parte de uma paróquia, eles faziam culto, né, toda semana na casa deles, para que as pessoas fossem evangelizadas, né, se libertas, aceitassem Jesus. E esse Paulo, que era muito conhecido da Escritura, mas ele só conhecia o batismo de João Batista, ele não conhecia o batismo do Espírito, né? Então Paulo, ele foi instruído por Priscila e Áquila, né, para que ele possa ter entendimento, né? E na verdade foi preparado, né? Porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio da Escritura que Cristo é Jesus. Aleluia. Então o Apolo ele convencia, ele tinha conhecimento da Escritura, né? Mas aconteceu que Apolo em Coríntio, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Efésio, achando ali alguns discípulos. Perguntou: recebeste porventura o Espírito Santo quando cresce? Aí ele respondeu: pelo contrário, não mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, aí o Paulo chegou lá, eles tinham batizado e eles não tinham recebido o Espírito Santo ainda, olha só. Que seria o batismo do Espírito Santo, né? Então Paulo perguntou: e que depois fosse batizado? No batismo de João. Disse Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo que o povo cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Esse, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E pôs Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, tanto falando em línguas como profetizavam. Eram todos uns 12 homens. Amém? Então aqui fala essa parte que eles não eram batizados no Espírito Santo. Eles eram batizados no batismo de Paulo, né? O batismo das águas do arrependimento. Amém? Então é muito importante essa passagem. A gente tem que pedir para o Senhor, que nem eu estou pedindo já, eu quero ser batizado pelo Espírito Santo, né? Porque a gente batiza na água, no arrependimento, o batismo de Jesus, né? Você salva também, né? Aceitar Jesus. Só que eu quero batizar pelo Espírito Santo, fazer o batismo do Espírito Santo, amém? Então a gente está clamando porque a gente quer ser batizado para falar em línguas, né? Eu quero, né? Se for da vontade do Senhor, né? E o que é mais importante que eu entendo nesse texto, que essa viagem de Paulo deu muita importância para esse casal, né? Que é a Priscila e o Áquila, essa obra missionária que eles faziam. Esse casal, eles não estavam assim em destaque, né? Eles trabalhavam na obra missionária nos bastidores, né? Então eles não eram aquela pessoa influente. Hoje nós vemos muitos pastores. Hoje a gente, por exemplo, eu estou aqui pregando a palavra para vocês, mas as pessoas não dão muita importância. As pessoas dão mais importância hoje, nós vemos muito no mundo hoje. Por exemplo, se você tem muito amigo, você tem muitos seguidores, né? Você tem muito, que nem um pastor mais famoso, pop aí da Night aí, da Life aí. Então eles dão muita importância. Às vezes você está com uma palavra, o Senhor vem falar o Espírito Santo, você não se importa, porque como eles eram pequenos, né? Vamos supor, trabalhavam ali na obra do Senhor, faziam culto, mas eles não eram conhecidos assim, eles eram conhecidos naquele lugar, mas eles não eram conhecidos que nem Paulo e Apolo, que já eram conhecidos mesmo, né? E as pessoas dão muito valor isso às pessoas que se destacam, né? E isso não agrada também a Deus, porque Deus levanta o pequeno como levanta o grande. Então a palavra de Deus é uma só, né?
Então, ao mesmo tempo que ele fala para aquele que está lá em cima, Deus fala para aquele pequenininho que ele chamou aqui embaixo. Então você vai ver gente falar errado, você vai ver gente falar gago, você vai falando, você vai ver pessoas de todo tempo falando para Deus, mas o que Deus escolhe, né? Assim, não faz distinção de pessoa, porque esse é letrado, porque esse é doutor da lei, esse é doutor, esse é advogado, esse fala bem, tem pedagogia, tem isso. Não, gente, Deus não, essas coisas, isso aí é coisa do homem. Deus, ele quer o seu coração, a sua vontade, né? Aí Deus fala que o homem vem aparecer, mas Deus vem aparecer. Por que Deus fala que vem aparecer? Porque as pessoas ficam focadas na aparência, né? E às vezes você despreza o seu pastor aí da tua paróquia, uma paróquia pequenininha, a sua missionária, e aí essa pessoa está com a unção do Espírito Santo de Deus para a vida dela. Deus pode usar ela para trocar, para curar através da vida dela, você, sua família, você, e você não valoriza a tua irmã que vem todo dia aqui falar, né? Evangelizar, você falar da palavra de Deus, abrir os seus olhos, se tocar eu aqui para falar para você. Então a falta de valor para os filhos de Deus, ou aquele que Deus levanta, aquele que Deus já levantou para ser chamado, assim você com Paulo e Priscila, eles não eram valorizados, né? Eles eram valorizados para a comunidade, mas não conhecidos, né? Porque eles faziam obra missionária, eles pegavam a palavra, eles faziam culto, né, para as pessoas que estavam ali para se converter, se arrepender, mas eles não eram tão conhecidos que nem Paulo e Apolo, eles eram conhecidíssimos, né? Mas no caso de Apolo, ele, pode ver na Bíblia que fala que ele tinha todo o conhecimento da Escritura, mas ele não era batizado com o Espírito Santo. Olha, ele era batizado com o batismo de João Batista. Então, o próprio Paulo, a própria Priscila e o Áquila, eles perceberam, porque quem entende de batismo, quem entende de trabalho na obra do Senhor, que tem instrução do Senhor, do Espírito Santo, que nem os dois, que nem o Paulo também passou por eles tinham conhecimento, então eles podem ver que não tinha, né? Então aí eles falaram, não que não pregavam, mas só acontece que isso é de Deus, né? Não é nosso. E é importante você dar, então essa passagem você aprende que Deus tem que valorizar os pastores, tá? Da sua igreja, da sua paróquia, não desfazer porque é pequenininha a igreja, não é aquela igreja que é cheia de gente, cheia de irmãos, cheia, aquela igreja é aquela igreja, ali não vai se levar, não pode pensar assim. A gente se engana com essas coisas, então muito cuidado, vigia, viu? Porque para Deus todos somos iguais perante a Ele. Deus não faz distinção de pessoa, nem de rico nem de pobre. Isso é coisa do mundo, amém? Quem é melhor, Deus não faz isso. Toma cuidado, vigia sobre isso aí, tá? E essa passagem de Paulo e Priscila, Priscila e Áquila, mostra muito isso. Que eles eram pequenininhos, mas eles faziam a obra de Deus, eles sabiam o que estavam fazendo, porque o Espírito Santo direcionava, e o próprio Paulo também ensinou ele. Pode ver que até o Paulo teve uma fraqueza nessa passagem aqui. Quando ele viu anunciar Jesus, ele ficou com medo, porque ele estava sendo de novo perseguido, né? Ele foi levado a júri, o Paulo. Foi espancar tudo de novo, mas acontece que o Senhor teve uma visão, Paulo para não temesse, que ele estaria com ele também, né? Então, como é importante. Mais uma coisa também que o Senhor fala nessa palavra, que a gente precisa muito refletir, é a importância do ministério, né? Deus, a gente também tem isso que é muito importante. A pessoa está num ministério pequeno, né? E você fica comparando os ministérios. Acontece muito isso. O ministério salva, o ministério é bom, aquela outra igreja não é. Deus não gosta disso. Ficar comparando o ministério. Deus deu cada um ministério para você trabalhar na obra, né? Então não é para ficar comparando religião, nem julgando aquelas que você acha que não está certo. Não julgue. Ore por ela, né? Então a gente precisa também aprender isso. Essa passagem também dessa viagem de Paulo nos ensina sobre isso, né? A missão missionária, né? E mais, quanto mais o canal, o casal aqui, o casal digital, agora o casal ficou em destaque, porque é o casal que trabalha junto na obra do Senhor, para que a palavra de Deus fosse levada para aquele povo descrente, né? Para que eles fossem salvos e libertos. Então eles trabalham junto. Como é importante trabalhar em equipe, junto, né? Na obra da evangelização, a igreja, a congregação, todos, e nós todos aqui juntos, também estou falando, você que está aí ouvindo a palavra, trabalhar na obra de Deus, levar o ID, né? Então pregar é a palavra, porque nós todos temos que trabalhar em conjunto, é para o reino de Deus, porque nós queremos que todos nós sejamos salvos, né? Acho que seria muito egoísta eu pensar em mim, sou da minha família, e mandar a palavra para o irmão, uma irmã que está precisando de uma palavra. Lembra que o reino de Deus é para todos nós, para todos sejamos salvos. Jesus quer que todos nós sejamos salvos, amém? E todos moramos na morada eterna. Então, mas só que nós temos que levar a palavra, as boas novas para quem está precisando. Aqueles que estão no caminho errado, volte para o caminho de Deus, né?
são afastados da casa de Deus, e aqueles que não foram ainda, que não conhecem Jesus, que não aceitaram, hoje o dia de aceitar Jesus na sua vida, mudar a sua vida. Assim como esse casal trabalhou, se desempenhou, né? Eles se dedicaram, né? Fazendo a obra de Deus, né? Se doando, que nós temos que se doar, né? Renunciar a nós mesmos. Né? O pastor falou de que quem vive para Jesus, para de Deus, tem que renunciar a nossas vontades. Nós não podemos viver mais para nós. É Cristo vive em nós. Então nós não podemos mais viver. Se você bebe, não bebe mais. Até no verão passou um negócio de Efésios agora, tá? Assim, se você bebe, Paulo falou, se você bebe, não bebe mais. Se você rouba, não rouba mais. Entendeu? Porque nós não podemos mais fazer isso. Nós somos de Jesus, né? O reino de Deus está em nós, então nós não podemos fazer coisas que não é, senão o reino de Deus não está em nós. Se a gente está fazendo as coisas, as mesmas coisas do mundo, não, nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo, amém? Glória a Deus, eu recebo a palavra de Deus, então essa palavra é muito importante, é saber que nós temos um papel importante para nós desempenhar, aqui todos nós, é um chamado que Deus tem para todos os filhos de Deus, a levar as boas novas, aonde você estiver. Você conhece a palavra, não conhece, você começa a ler a Bíblia. Fale da palavra. Quando uma pessoa falar de um problema na sua vida, fale da palavra de Deus, pessoa. Fala, não é eu acho que você não acha nada. Você fala da palavra. E quem vai aconselhar aquela pessoa de uma situação que está passando é o Espírito Santo que vai falar para ele no coração dela o que ela precisa fazer para sair daquela situação que ela se encontra, de pecado, de erro, né? Então não é nós, é o próprio Senhor, amém? Então a gente tem que praticar a justiça, fazer a vontade de Deus, aleluia, e deixar que o Espírito Santo nos conduza e nos ensine através da palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Então, e mais importante, quando Timóteo ele foi aqui e Silas foram falar com Paulo, e Silas também para a Macedônia que se encontraram com Paulo, ali ali já tinha as pessoas se converterem, né? E Paulo estava assim um pouquinho chateado, né? Porque o povo se blasfemaram, né? Então ficaram aquela coisa assim ali muito pressão em cima de Paulo, né? E o Paulo, ele sentiu um momento assim frágil, né? Aquele momento que você quer desistir, que você faz e às vezes você sente que tem uma pressão muito grande em cima de você. As pessoas olham para você e falam assim, mas uma oposição que teve ali, né? Vamos falar um levante ali, né? E ele ficou no momento que ele ficou com medo, né? E o papel de Silas e Timóteo foi para que eles estavam ali, o Senhor enviou eles para lá para incentivar Paulo a continuar a obra do Senhor, né? Eles estavam um pouco desanimados e o Senhor apareceu em visão, fala que o texto assim, teve Paulo durante a noite uma visão que o Senhor lhe diz, não temas, pelo contrário, fala e não te cala. Deus, ele está ordenando, assim ele falando para Paulo, é para você falar, não é para você ter medo não, e às vezes nós se covardamos. Deus, ele pede para nós falar as coisas para as pessoas, uma verdade, porque a verdade liberta, né? Deus libertará, e ele tem medo de falar por medo da opressão, do que veio sobre nós, a perseguição, porque quando você fala a verdade, você cria inimigo, né? A pessoa não está acostumada a ouvir a verdade, mas a verdade fundamentada na palavra de Deus, tá? E nada com agressividade para a pessoa, né? Falar com suavidade, que o Senhor manda enviar a palavra falar. Porque muitas vezes vem contra nós que a gente começa a falar a verdade para as pessoas, né? E isso machuca. Porque a verdade, quando você pensa que a palavra de Deus, ela até tem gente fala assim, que eu fale a verdade, que eu não faça nada contra o teu agir, que eu não me imponha ao teu agir. Porque às vezes a gente fala assim, porque não me impõe ao teu agir, porque Deus tem algo para fazer. Deus, às vezes vai levar nós por caminhos estreitos, assim, né? Tem a porta de salvação, ela é estreita, porque a porta larga é a porta da perdição, né? Mas a porta da salvação é um caminho estreito, então ele vai doer, ele vai sangrar, mas é necessário que nós passemos esse processo, Senhor nos ensina, porque para que nós ser provado, purificado, né? Porque nós temos que ser moldado, Deus tem que tirar de nós daquilo que não agrada em nós ainda. Tem muita coisa em nós que precisa ser mudado. Nós achamos que às vezes mas não precisa mudar em mim, não, pode sim, que Deus, ele acha em nós coisas que não agradam a ele ainda. Porque como Deus fala que o homem vê a aparência, mas ele vê o coração. Ele sabe a intenção do nosso coração, ele conhece. Ninguém conhece nós melhor que Deus,
Porque Ele criou nós, então Ele sabe quem somos, amém? Antes de você falar quem eu sou, Ele já sabe quem você é. Desde que você nasceu, Ele já sabe quem você é, onde você vai errar, Ele já sabe toda a sua vida, aonde você vai cair, onde você vai tropeçar. Aleluia! Ele nos conhece, então nada passa despercebido diante de Deus, aleluia. Ele sabe todas as coisas, Ele que nos criou. Então isso é importante. E eles vieram ali para ajudar Paulo. Eles vieram tipo assim, eles deram uma segurança para ele ali naquele momento de fragilidade dele também, né? E a gente pode ver que nós temos momentos na vida que nós estamos fracos na fé. Por isso que é muito importante o poder da intercessão, né? A gente vê que Abraão intercedeu, lembra que Deus desceu lá o anjo do Senhor, que ele destruiu Sodoma e Gomorra, em Gênesis, e ele intercedeu por Ló, o Abraão. E é importante interceder. E eles vieram com tipo assim, não intercessão, mas vieram dar uma força, incentivaram, animaram Paulo a continuar, né? O texto não fala isso, mas a gente pode ver que quando você está numa situação difícil, o Senhor envia pessoas para te ajudar. Então o Senhor está falando que vai enviar pessoas para nos ajudar na caminhada, para você continuar discipulado, né? Levando a missão missionária do Senhor, a palavra, e ajudar no que você precisar, para que você consiga ver o propósito de Deus na sua vida, porque muitas vezes Deus tem um propósito na sua vida. Então pode ser que muitas coisas vêm barreiras para nos impedir de avançar um nível maior, o processo, mas muitas coisas para te testar a tua fé. E tem momentos que você também fica desanimado, né? É natural a gente ficar desanimado, mas acontece que o Senhor não deixa não. O Senhor começa já está trabalhando, já enviando pessoas para nos fortalecer a nossa fé e nos ajudar na caminhada, né? Deus não abandona os seus, tá bem? Deus está sempre presente nos ajudando. Ele conhece, Ele sabe que cada um de nós está precisando, né? Então a caminhada, ela pode ser, vai encontrar tropeço, vai encontrar pedra, vai encontrar barreiras, vai encontrar pessoas contra você, mas o Senhor vai enviar pessoas para te ajudar, porque é uma corrente, né? É um ajudando o outro, tipo formiguinha, levando a comida, passando lá para frente, levando. É isso que Deus quer, né? A caminhada com Deus, a gente passa pela prova, mas a gente tem a vitória no nome de Jesus, amém? Você confiar na palavra de Deus, então receba essa palavra, que é uma passagem entre as viagens de Paulo, as últimas viagens de Paulo, que ele pregou, né? Que ele foi muito ali agredido, né? Muito que ele teve um pouco de vacilou, ficou um pouco medo, que é natural, nós somos humanos, nós temos momentos que nós temos um pouco de medo daquilo que nós, né? A gente ainda não conhece também o que ele vai pegar, porque na vez, e mais importante, pregar em lugares que tem bastante gente, né? Porque às vezes você pega um grupo pequeno de pessoas, mas quando você começa a pegar lugares que tem pessoas grandes, pessoas bastante, você vai ver que tem pessoas ali que vão se levantar contra você. Mas o Senhor quer que nos encoraje a fazer a vontade de Deus, não ter medo não. Porque nós não temos que ter medo dessa vida. Deus fala que se você, quem protege a sua vida, ele fala assim, perder-lhe-á. Aquele que perde a sua vida por causa de Jesus, ganha a vida eterna. Então você sabe que se você perder a sua vida por causa de Jesus, você vai ganhar. Agora, se você proteger a sua vida, você vai perder. Então nós temos que perder isso, né? Perder-lhe-á, né? Então é importante você não ter medo, continuar fazendo a obra do Senhor, e não importa o que vão falar. Não importa o que vão dizer de você. Mas o meu canal aqui, eu tô com um canal pequeno, eu tenho um grupo de pessoas pequena, né? Não tô aqui curtindo aqui o canal, que era para ter, né? Uns não creem, não acreditam, outros também não querem incentivar, mas não importa. Não tô aqui para cobrar nada de ninguém, não. Até porque eu tô aqui para fazer a obra de Deus, né? E e Deus fala assim, hoje pra mim foi muito lindo essa palavra. Você não tá aqui para agradar a plateia. Você está aqui para fazer a obra de Deus, para fazer a vontade de Deus, né? Se é pouco, se é muito, não importa. E se Deus quiser aumentar, Ele aumenta. Se quiser colocar lá na frente, lá em cima, como esses pastores aqui, o pessoal dá valor para o destaque, né? Que estão lá em cima, Deus não faz, Ele pode. Não é uma curtição, não é você compartilhar. O Deus, Ele faz, Ele move o céu. Então não depende de ninguém. Tudo na nossa vida não depende de nós, depende da vontade de Deus, né? E se a vontade de Deus Ele quer que eu mantenha aqui, para ficar aqui, se Ele quer que eu cresça aqui, é a vontade dEle, né? Então é importante de confiar na palavra de Deus também, é buscar colocar nosso corpo no coração, na mão de Deus. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, né? Querendo você não querendo, gostando você não gostando, nós estamos aqui por causa de Jesus, né? Para fazer a vontade do Senhor, né? Levar as boas novas, fazer com que almas volte para casa do Senhor, vidas sejam alcançadas, né? Porque quando o Senhor chega, muda o cenário,
muda a vida, a pessoa renuncia a si mesma para ter uma vida voltada para Cristo, para o reino, que o pastor falou, né? Então não é a minha vida, eu não mando mais a minha vida, quem manda é Deus. Então não é minha vontade, eu tenho vontade de dançar baile, não danço mais, porque eu não tenho essa vontade, não é minha mais. A minha vontade de Deus é ir para a igreja, no culto, trabalhar na obra, levar, salvar a alma, levar a palavra, porque almas sejam salvas, liberta. Essa é a nossa vontade hoje. Não é a vontade de fazer, claro, tenho o meu saio com a minha filha, tudo, mas tudo dentro da vontade de Deus, né? Não vivendo buscando as coisas do mundo que não vai te levar a nada, né? Eu ficar aí uns falam assim, mas a gente tem que ser feliz. Que felicidade é essa, irmãos, irmã? Foge de Deus? Que felicidade é essa? Essa é enganosa, é mentirosa. A verdade nossa, plena, é Deus. Vai passar dificuldade, vai ter dor, mas só que o Senhor vai estar com você e vai te sustentar, vai te dar força, coragem para você perseguir, amém? Então vamos clamar o Salmo 91. Essa semana termina, né? Desde o comecinho eu falei que ia terminar na sexta-feira da paixão. Então vamos clamar o Salmo 91, né? Com muita fé, confiança no Senhor, né? O Salmo não é para ficar com a Bíblia guardada dentro de casa ali, o Salmo aberto, né? Só para enfeitar a superstição, né? Não. É para clamar, é para uma oração poderosa para livrar nós de todo ataque, de toda praga, toda seta, né? Tudo que vem nos nos proteger, né? Porque aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, não se abalam, amém? Glórias ao nome do Senhor, né? Confia na palavra, descansa o coração no Senhor, e Ele colocará um anjo ao redor da sua vida, da sua casa, para te proteger, né? Para te livrar do seu caminho, para nem que se tropece, o Senhor vai estar ali te ajudando, te sustentando. Glórias ao nome do Senhor, louvado seja o seu nome, Senhor. Aleluia! Confia no Senhor, amém? Não se preocupe não, que Deus está com todas essas coisas, o domínio e o poder é dele, a honra é dele. Ele é o guarda de Israel também, não dorme no cochilo, né? Ele está vigiando a sua vida, está te vendo? Sabe os seus passos, sabe os seus pensamentos, ele conhece e ele cuida daqueles que ele ama, amém? Porque depois a confissão dele, amém? Aquele que habita no escudo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, ele é meu Deus, meu refúgio, minha força, nele eu confiarei. Porque o Senhor me livrará do laço passarinheiro, da peste perniciosa, me cobrirá com as suas penas, debaixo de tuas asas estarei segura, a sua verdade será teu escudo e broquel. Não temereis espanto noturno, nem seta que voa à luz do dia, nem da peste se propaga nas trevas, nem do mal que graça ao meio-dia. 1000 cairão atolados, mata à direita, mas tu não serás atingido, somente teus olhos contemplarás, verás o castigo dos ímpios, porque o Senhor é meu refúgio, no Altíssimo fizer a tua habitação, nem o mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda, que o Senhor dará ordem a teus anjos me proteger e me guardar todos os meus caminhos. Eles me sustentarão tuas mãos para que pedra alguma. Pisarás o leão e a aspa, calcarás aos pés o filho da serpente. Portanto, encarceradamente a mim se apegou com amor. Também livrarei, poluei a sal que conhece meu nome. Ele invocará e eu responderei da angústia dela, te glorificarei. Farta-lo-ei com longe dias e eu te mostrarei, santo, a minha salvação eu te mostrarei. Santo é o Senhor Jesus, louvado seja o seu nome santo. Aleluia, Ele é santo. Da última adoração. Gente, se você sentir no seu coração e achar que essa palavra falou com você, compartilhe essa palavra com o irmão, com uma irmã, sabe? Não deixa que o inimigo feche o coraçãozinho, não. Não fecha, não. Abre o coração, porque nós não recebemos as bênçãos estão retidas no espiritual, muitas vezes, porque nós não ajudamos nossos irmãos. A palavra, a vida nossa, uma vida para Cristo, uma vida de você se doar, é dar também, é quem dá, recebe, amém? Às vezes você está sentindo pressão na sua vida, está tendo dificuldade porque você não está ajudando, você não está levando a palavra, você está retendo, não retenha só para você não, a palavra de Deus é para ir adiante, é para passar, é para toda a terra saber que a bondade do Senhor está sobre todos nós, amém? A misericórdia do Senhor, aleluia, e saber que o Senhor, Ele quer salvar todos nós, aleluia, todos namorados eternos do Senhor. Deus não está fazendo distinção de pessoa não, está escolhendo, Ele tem o povo dele, sim, aqueles que creem, confiam na palavra dele e colocam Ele como o único Deus, o único Salvador, aleluia. E também se você não aceitou Jesus, o momento é hoje, de você aceitar Jesus, é hora de você renunciar tudo às coisas do mundo e para o caminho do Senhor, aquele que está desviado da casa de Deus, volta para a casa do Pai, o Pai está convidando, está chamando os seus filhos. Tem uma música assim, manso e humilde, quer ver? Deixa eu ver um pedacinho aqui, quer ver? Deixa eu ver se está aqui aparecendo aqui na internet, a palavra fica muito grande, mas deixa eu ver se está aqui, ó. Olha que linda essa música, é da harpa cristã, é lindo, manso e humilde, né? Deixa eu ver se é manso
Não, é manso e suave, perdão. Ela é da harpa cristã, só vou cantar um pedacinho só para vocês verem o que Jesus está convidando nós. Jesus está chamando, ó. Deixa eu ver se dá para cantar um pedacinho, né? Aleluia. Vou cantar aqui. Deixa eu ver se vai dar. Só um minutinho, vamos lá. Olha só, Jesus está chamando você. Só um canto. Posso cantar muito por causa dos direitos autorais, né? Ó, escuta aí, ó. Presta atenção, Jesus está chamando você hoje, está convidando para você voltar nos braços do Pai, amém? Aleluia. Não fica demorando não, não perca tempo não, hein? Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim, oh glória. Eis que ele as porta espera velando, vela por ti e por mim, oh glória, aleluia. Veja, alma cansada, glória, alma cansada, veja. Olha só, escuta assim, ó. Manso e suave, Jesus convidando, chama, vem pecador, vem, isso mesmo. Nós somos pecadores, vem pecador, vem. Jesus está chamando nós, né? É hora de se arrepender, voltar para os caminhos do Senhor, amém? Que Deus abençoe, receba essa palavra do Senhor. Quem quiser saber do vídeo desse louvor da harpa cristã, é lindo, eu amo o hino da harpa, né? É maravilhoso, as músicas são tocantes, né? É uma unção, assim. Olha, vocês colocam aqui embaixo, se quiser, ou mandam uma mensagem para mim, aí para mim mandar o nome do louvor, tá bom? Que Deus abençoe, fique com Deus, uma boa noite, uma semana abençoada, fique com Deus e a paz seja. E quarta-feira eu estou aqui de volta no Salmo 23, que essa semana termina o Salmo, e a partir da semana que vem eu tô orando ao Senhor, que os Espírito falou algo no meu coração, que nós vamos começar uma semana de oração também, só que é uma campanha que eu vou fazer, amém? Depois eu vou falar. Então, Deus abençoe, fique com Deus e a paz dos Senhores, amém?